Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de muita coisa, tá? Eu vou tentar comprimir aqui, estou um pouco sem tempo na correria do dia a dia, a gente acaba ficando sem tempo. Então eu vou tentar dar uma comprimida aqui, uma resumida de tudo o que aconteceu do último podcast para hoje, né? E começar com alguns destaques, por exemplo, da Copa do Brasil, né? Porque eu tinha feito previsões não, mas eu tinha deixado algumas expectativas sobre os classificados na Copa do Brasil e eu acabei quebrando a cara, né? Acabei quebrando a cara, não. Eu acho que não é quebrar a cara, porque eu, eu projetei que os favoritos passariam, tá? Mas a gente teve grandes surpresas nessa terceira fase da Copa do Brasil. A principal delas, o Palmeiras eliminado pelo CRB em casa mais uma vez nas penalidades. Tá? É a quarta vez, se eu não me engano, que o Palmeiras. Quarta vez consecutiva, tá? Não é a quarta vez e nos últimos anos, é a quarta vez consecutiva que o Palmeiras perde uma disputa de penalidades. Então é o momento do Palmeiras, né, para disputar, para esse tipo de disputa, é muito ruim, né? O Palmeiras mostra que é um time mentalmente muito fraco para lidar com esse tipo de situação, tá? E esse número expressivo de ser eliminado quatro vezes consecutivamente, três vezes esse ano, né? Três vezes só nesse ano. Então já mostra o quanto esse time é frágil mentalmente, né? Eu até pela conquista da Libertadores, da Copa do Brasil, eu imaginei que era um elenco que estava com a maturidade lá no alto, tá? Que estava com muita cabeça e isso se prova o contrário, né? E a gente vai vendo outra coisa ao longo dessa temporada. Eu já falei aqui, eu acho que não é motivo para julgar o trabalho do Abel, né? Nenhum treinador desse mundo vai ganhar todos os. Vai sair vencedor em todas as disputas de penalidade, vai sair vencedor em todas as finais que chegar. Eu não, eu não sou tão radical como algumas alas da torcida que já querem a saída do Abel Ferreira. Longe disso. Eu acho que é um processo, né? É um processo não, são fases, né? O Abel chegou no Palmeiras, viveu uma grande fase e, e mais do que um bom trabalho que ele fez, um excelente, aliás, não um bom trabalho, mais do que um excelente trabalho que ele fez, o Palmeiras estava num bom momento. Tá? O Palmeiras tinha tal daquela sorte de campeão, né? Que para muitos é clichê, mas acontece, né? É inevitável o time para ser campeão de uma grande competição, não basta só jogar bem. Tem que contar com a sorte. E o Palmeiras contou muito com a sorte, principalmente naquela partida contra o River, né? Na, jogando em casa, na semifinal da Libertadores da temporada do ano passado. Então, essa questão da sorte é inevitável. Tá? Então, o Palmeiras casou um excelente trabalho com um bom futebol e com a sorte. Agora não, o pote da sorte esgotou. Agora, para ganhar alguma coisa, vai ter que jogar bola. E o Palmeiras, e não só jogar bola, né? Vai ter que prevalecer no aspecto psicológico. E aí é nesse ponto que o Palmeiras é muito frágil. Mas é muito frágil mesmo. Com todo respeito ao time do CRB, você perder uma classificação, né? Perder um jogo e depois ser eliminado nas penalidades jogando em casa é uma coisa que o Caio Ribeiro falou no Globo Esporte, né? É, 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 é desmerecer a história do Palmeiras, né? É uma falta de respeito com a história do Palmeiras, com todo respeito ao time do CRB. Então, se esse time é muito bem treinado, se esse time tem o melhor elenco do Brasil, como é dito por muitos, né? Eu considero como o melhor elenco também, em geral, né? Já debati isso aqui, né? Time titular para mim o Flamengo indiscutível, né? Disparado. Agora elenco, né? É titular e reserva. E aí para mim nesse aspecto o Palmeiras é melhor, né? Então ter o melhor elenco do Brasil é muito bem treinado, tem um esquema de jogo que é efetivo, que trouxe muitos títulos ao Palmeiras, tem jogadores de muita qualidade na questão do elenco também. Mas aí o que sobra nesses vários aspectos
falta muito no aspecto mental, mas falta muito, assim. O Palmeiras, para mim, na questão psicológica, é, assim, não é time nem para estar na Série B, assim, da questão psicológica, tá? O torcedor, não fiquem bravos, eu estou falando só no aspecto psicológico, porque na questão de estrutura, de grana, de elenco, de futebol que apresenta, apesar de algumas oscilações, do futebol que apresenta o Palmeiras é para estar na elite, é para ser favorito em todas as competições. Agora, no aspecto psicológico, para mim é um time que assim, se disser que no aspecto psicológico, mais uma vez, tá? Não me interpretem mal, não tirem de contexto. É um time que eu tenho minhas dúvidas se é para jogar Série C, cara, porque é impressionante, tá? A falta de qualidade que esse time tem na hora de cobrar as penalidades. É impressionante, é assustador, cara. Assim, é algo assombroso. E mais uma vez, tá? E pela terceira vez, eu não sei, eu não me recordo agora e eu também não vi qual foi o quarto jogo, tá? Antes de Defensa e Justiça e Flamengo esse ano. Mas pela terceira vez consecutiva, pelo menos, o Palmeiras tinha vantagem na cobrança das penalidades. Então, contra o Defensa e Justiça tinha vantagem, contra o Flamengo teve a vantagem e contra o CRB também teve a bola para passar e não conseguiu, tá? Então, e jogadores, os medalhões aí, né? Os caras, por exemplo, o Luiz Adriano, que é o artilheiro matador, que é para ter sangue frio, perdendo penalidade. Então isso é muito assustador, cara, assusta muito, porque o trabalho que o Palmeiras tem que fazer tem que ser pautado nesse aspecto psicológico, tá? É, é, então obviamente a gente não está no dia a dia do clube, a gente não sabe o que está acontecendo, mas se deixar passar mais uma vez, ah não, a competição Brasileirão não tem disputa de penalidade, tá fora da Copa do Brasil, mas tem a Libertadores. Então, se o Palmeiras está negligenciando isso e não está treinando esse aspecto psicológico da forma como tem que ser, da melhor forma como tem que ser, faz um benchmark aí, conversa com clubes de fora para entender o que pode ser feito nesse aspecto psicológico para que o Palmeiras consiga agir em cima disso, tá? Porque aparentemente não está sendo feito nada. É eliminado, falou, ok, agora a gente segue a nossa vida, o campeonato te joga outros campeonatos, a gente tenta matar o jogo no tempo normal, e se não conseguir, né? Ou a gente perde ou a gente ganha, e se empatar, né? Como é que vai ser? Então espero eu que seja algo que vai ser levado muito a sério, tá? Por essa comissão técnica, porque é uma deficiência, repito, assustadora, tá? E não é só eu que estou falando isso, é todo mundo. Então talvez tenha sido a grande eliminação dessa fase da Copa do Brasil. O Santos passou, o Bahia passou, o São Paulo, que eu achava que ia ser uma partida mais difícil e começou a se desenhar para isso, porque o 4 de julho fez um gol muito cedo na partida, com menos de um minuto, né, se eu não me engano. São Paulo foi lá, deitou e rolou e fez 9 gols na sequência. Passou com muita tranquilidade, né? E o São Paulo mostrou aquilo que se espera, né, de uma grande equipe, de ir lá, de sentir a pressão, sentir essa dificuldade, né, no aspecto psicológico e reverter uma situação que estava complicada, começava a se desenhar como complicada, porque apesar da diferença técnica, quando começa a pegar a parte mental, aí não tem o que fazer, né? Aí é difícil de você tentar reverter alguma coisa. Por mais que você saiba que tenha mais futebol, que tenha mais jogador, que tenha mais elenco. E o São Paulo mostra isso, né? Vários anos sem ganhar um título, conseguiu vencer o Paulista para cima do Palmeiras, que é um dos mais recentes supercampeões que a gente tem no nosso futebol, né? Conseguiu bater o Palmeiras. Essa partida do 4 de julho aí que começou a se desenhar com uma derrota e reverte de uma forma uma apresentação de gala, né? Então mostra que é um time que mentalmente é um time que está forte, é um time que está preparado para ganhar mais títulos. Assim. Não que o Palmeiras não esteja, o Palmeiras no tempo regulamentar, o Palmeiras é um time que briga por todas as competições. Agora, competição de mata-mata vai para disputar nas penalidades. E aí, não é nem loteria, né?
Não é nem loteria o Palmeiras ir para as penalidades, é derrota certa, né? Pelos resultados recentes, o torcedor que me perdoe, mas infelizmente é isso, né? O, o Bragantino tentou buscar o resultado para cima do Fluminense, né? Saiu perdendo, conseguiu virar o jogo, já tinha perdido a primeira partida 2-0, não era um resultado muito difícil, saindo atrás, então fica mais complicado. Tentou, fez uma pressão no final, mas não conseguiu fazer o terceiro gol que levaria para a disputa nas penalidades. O Fortaleza sobrou para cima do Ceará, né? 3-0 nesse jogo da volta. O Grêmio já tinha vencido o primeiro jogo, empatou o segundo e passou também. Tá? O América foi eliminado pelo Criciúma nas penalidades. É outra grande decepção, o América, tá? Time que tá. Aí não é questão de. é, a gente não pode desmerecer também a equipe do Criciúma, né? Mas o América é o time da Série A, é o time que fez uma campanha fantástica na Copa do Brasil do ano passado, então da temporada do ano passado, né? Terminou esse ano. Então se esperava muito mais do América, né? E o América é início de temporada muito ruim, né? Muito ruim, nos faz a gente se questionar se de fato vai ser uma das equipes que vão cair ou vão brigar para não cair, né? Infelizmente, a gente não gosta de falar isso, mas é o que está se desenhando, né? É o que está aparentando. Tá, o Atlético venceu o Avaí, passou o Atlético Paranaense, né? O Atlético Mineiro também passou. O Corinthians eliminado pelo Atlético Goianiense, tá? Uma partida era muito difícil, né? O, a campanha do Corinthians, né? Perdeu o primeiro jogo jogando em casa por 2-0 e depois ter que reverter um resultado desse contra esse time do Atlético Goianiense, que é uma excelente equipe, tá? É uma equipe muito bem montada, tá? É uma equipe que taticamente se porta muito bem dentro de campo. O Corinthians começou a partida muito bem, pressionando, parecia que ia ser um jogo de um time só. O Atlético conseguiu igualar, quase fez gol também, deu muito susto para o Corinthians. O Corinthians tentou crescer um pouco mais no segundo tempo, mas nada de muito efetivo. Perdeu muito tempo cruzando bola na área e não tinha um centroavante para cabecear. Foi colocar o jogo depois. É as coisas que não dá para entender dessa equipe do Corinthians, né? Cruza, mas cruza a bola na área. Quem que vai cabecear se não ter o jogo? Entendeu? É um dos daqueles inacreditável futebol clube, né? Do que acontece no Corinthians, né? Melhorou muito, né? Dessa partida para cá, pelo menos para mim evoluiu bem o Corinthians, mas ainda assim o ataque do Corinthians é refém do Gustavo Mosquito, né? E só ele fica muito fácil do time adversário marcar, porque é muito óbvio o que vai acontecer no ataque do Corinthians, né? Então é um bom jogador, mas falhou na tática dessa partida. Se era para rifar a bola na área o tempo todo, tinha que ter o jogo desde o começo, desde o primeiro segundo de jogo. Isso não aconteceu. Acho que o Silvinho errou aí nessa estratégia, né? É, Internacional eliminado pelo Vitória, tá? Um resultado bastante. Outro resultado, acho que depois do Palmeiras, esse talvez tenha sido o, o, o que mais chamou atenção, né, essa eliminação do Internacional, jogando no Beira-Rio, perdendo por 3-1, chamou muita atenção, né, mas muita atenção mesmo. Assim como o Cruzeiro, né, Cruzeiro perdeu da Juazeirense e perdeu nas penalidades, foi eliminado pela Juazeirense nas penalidades. Então você vê que as equipes mais tradicionais, as que são chamadas de equipe grande, Palmeiras e Cruzeiro aí no caso, disputa de penalidades, um fiasco, né? Você vê que favoritismo, camisa, tradição, é, é, maior vencedor da Copa do Brasil, tudo isso não significa absolutamente nada na cobrança das penalidades, né? Uma coisa que deveria funcionar a favor dessas equipes para tirar a pressão, parece que pesa mais, né? Infelizmente, Cruzeiro também outro eliminado, né? O Cruzeiro, aliás, muito ruim, né? Conseguiu uma vitória agora na Série B, mas é triste, lamentável, né? A campanha, o momento que vive o Cruzeiro, né? Chapecoense é outro eliminado, 3-0 do ABC, uma partida que foi, não era para ser da Chapecoense, né? Porque o que criou de oportunidade de gol a Chapecoense nesse jogo está escrito e a bola simplesmente não entrou,
né? Não deu, não era para ser, né? Se não estava entrando a bola, tinha que ter fechado a defesa. E a Chapecoense não teve competência para fazer isso, acabou tomando 3 gols e foi eliminado pela ABC. Outra grande surpresa que aconteceu. Tá? O Flamengo passou tranquilo pelo Curitiba, aí o Vasco empatou com Boa Vista, passou para a próxima etapa. Então a gente teve algumas surpresas, né? O destaque principal, óbvio, é o Palmeiras, mas a eliminação do Internacional chama atenção, do Cruzeiro também, maior vencedor da Copa do Brasil, da Chape, né, fazendo um primeiro partida 3-1, estava com a classificação no bolso. Né, é inacreditável tomar 3 gols de jogo, todo respeito à equipe do ABC. Né, todo respeito, mas é, é o que eu falei, o que criou a Chape, se a bola não está entrando, já se desenhava, né, uma partida difícil no aspecto ofensivo, então joga com o resultado embaixo do braço, né, só se defende, joga com o regulamento. É feio, mas é a classificação que está valendo, é grana. Uma equipe como a Chapecoense faz muita diferença uma etapa para outra. Se para o ABC já faz diferença, imagina para a Chape, né? De uma fase para outra, a, a, a grande diferença de grana que eles ganham pela fase de Copa. Eu digo, imagina a diferença que faz para a Chape, porque a Chape tá na Série A, né? Então se exige um pouco, mas não que para o ABC, o ABC vai fazer, vai dar vai ser um dinheiro muito bem-vindo, né? Porque não tem os mesmos patrocínios que tem a Chape, não tem tanta receita quanto tem a Chape, mas é que eu falo que imagine para a Chape, porque é uma equipe de Série A. Então, para você ser competitiva na Série A, você precisa fazer bons investimentos em jogador, em elenco. Né? E é uma grana que com certeza ajudaria a Chape com algumas contratações pontuais que ajudaria a equipe. Né? E o momento da Chape, assim como o do América Mineiro, nesse início de temporada, é muito ruim. Né? Infelizmente, não tem muito como a gente tentar procurar alguma coisa boa, porque não tem nada de bom, infelizmente. Né? Falar de Campeonato Brasileiro agora, desculpa a correria, mas a terceira rodada foi muito interessante porque teve um grande clássico, né? O Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians, jogo na casa do Palmeiras, as duas equipes com a moral lá embaixo pela recente eliminação na Copa do Brasil e a partida terminou empatada, né? Parecia, se desenhava, tudo levava a crer que seria uma partida fácil para o Palmeiras, fazendo um gol, um golaço, aliás, com o Rafael Veiga no começo da partida, mas aí o Corinthians passou a crescer na partida e conseguiu um gol com o Gabriel, né, ex-Palmeiras, inclusive, uma jogada do Gustavo Mosquito pelo lado direito, né? Então, o Gustavo, o Mosquito, ele é a grande peça ofensiva do Corinthians, né? É óbvio, mas às vezes vai funcionar. E contra o Palmeiras funcionou. Então o Corinthians tem que sair um pouco dessa questão óbvia, né? Ele é o desafogo, o Silvinho tem outra opção? Não tem, né? Não tem, mas aí um jogador que tem que chamar a responsabilidade, que tem capacidade para isso, como o Luan, por exemplo, não vem exercendo o protagonismo que deveria exercer. Né? Quem vem exercendo o protagonismo é o Mosquito. Se o Luan conseguisse jogar metade do que ele jogou quando foi campeão da Libertadores, você tem a certeza que o Corinthians conseguiria desafogar um pouco, seria um pouco mais imprevisível o ataque do Corinthians. Ele conseguiria desafogar muito o lado do Gustavo Mosquito, mas infelizmente ele não vive um bom momento, não consegue, não sei se por já estar cansado ou mentalmente desgastado, ele não consegue apresentar o mesmo nível de futebol e para o Corinthians é ruim, né? O Gustavo Mosquito fica sobrecarregado e é uma questão, uma jogada, são jogadas sempre muito óbvias. Dessa vez funcionou? Funcionou, mas contra o Atlético Goianiense não funcionou. Né? E agora recentemente, na quarta rodada, também não funcionou, né, contra o Bragantino. Então, tem 2 rodadas para falar. Vamos falar da 30ª rapidamente. Né? O Santos empatou com o Juventude 0-0. O Flamengo venceu o América 2-0. O Galo venceu o São Paulo 1-0. Né? O São Paulo está tendo vida difícil no Brasileirão, né? Não consegue vencer no Brasileirão. É impressionante esse início de, de, de Brasileirão para o São Paulo, que eu vejo muita gente falando, não é motivo para. E de fato não é.
tá? Eu não acho que é motivo para crise, mas vendo, é, é, por exemplo, o que o Crespo vem falando nas entrevistas, eu acho que é para o São Paulo se preocupar sim, porque se é uma equipe que quer brigar por títulos, não é normal você em 4 rodadas não ter vencido uma partida sequer no Brasileirão. Não é. Então, o São Paulo, neste momento, ele não é um dos candidatos ao título. Tem time para isso? O time tem cabeça para isso? Tem futebol para isso? Tem, agora não consegue vencer. E são 4 rodadas, de repente o São Paulo engata e começa a vencer, e aí embala. E aí são 4 rodadas, são, são, são 4 partidas, aí 12 pontos no total em disputa, que vai fazer falta para o São Paulo no final da temporada, se eventualmente for brigar pelo título. Então, nesse momento, não dá para. Não consigo ver o São Paulo nessa briga pelo título, não dá. Né? Um campeonato brasileiro que tem o Flamengo voando, que tem o Flamengo voando, não, né? O Flamengo tem algumas partidas em atraso, mas ainda está ali no meio da tabela, né? Mas para mim está voando. Né? Tem o Atlético Mineiro que está voando, duas equipes que têm grandes elencos. E aí você vê o Palmeiras também, já no G6, tentando embalar. Não dá para dizer mais que o São Paulo vai brigar pelo título. Né? Ainda mais com esses grandes favoritos fazendo a sua parte, é muito difícil colocar o São Paulo nesse momento como um dos favoritos. Tá? Precisa vencer. Precisa vencer e eu acho que a cobrança tem que ser alta, porque o São Paulo já venceu o Paulista, o São Paulo já se classificou para a fase de mata-mata da Libertadores. Por que então não consegue jogar bem no Brasileirão? Tem que pôr força máxima, tem que pilhar os jogadores, porque é esse momento o que interessa é o Brasileirão. Não tem outra, não tem outro lugar para olhar. Ah, tinha a Copa do Brasil, tudo bem, mas já passou. Né? Agora é Brasileirão. Então não tem muita desculpa, né? É meio, por isso que eu tô falando, eu não concordo muito com algumas coisas que vem falando o Crespo, tá? Mas enfim, que não é motivo para crise, de fato não é. Não existe crise no São Paulo, longe disso, muito longe de crise essa equipe do São Paulo. O Grêmio perdeu do Atlético Paranaense, o Internacional venceu o Bahia. Aliás, Miguel Ramírez já não é mais treinador do Internacional, né? É, mais um treinador aí que é vítima dessa desse moedor de treinadores que é o futebol brasileiro. Não, o Internacional sabia, tá? E se não sabia, incompetência, né? Mas sabia que era um treinador que precisaria de tempo para fazer o futebol fluir, para fazer o Internacional jogar bem. Incompetência da administração do Internacional. É o torcedor que me desculpe, mas essa é a verdade. É, a gestão do clube sabia que o Miguel Ángel Ramírez precisaria de tempo para fazer o seu futebol funcionar. Então, se não funcionou, se eles optaram por demitir o treinador, foi um erro no planejamento e para mim erro no planejamento é incompetência, porque sabia o que precisaria de um tempo para fazer as coisas funcionarem, não teve paciência, o treinador foi demitido. Então infelizmente é o que eu falei, mais um treinador que é vítima, é refém aí desse moedor de carnes, que moedor de treinadores, né? Que é o futebol brasileiro. O Internacional segue na busca aí por um novo treinador, tá? É, se especulou aí o Lisca e tudo mais, mas é, todo respeito ao Lisca, eu acho que ele merece uma oportunidade numa grande equipe, numa equipe que tem uma estrutura como, por exemplo, o Internacional, mas eu acho que para o Inter, se quer sonhar com coisas maiores, precisa buscar, né, um cara que seja um conquistador de títulos, né? Se o Internacional quer voltar a vencer títulos. Não, repito, todo o respeito ao Lisca, que para mim é um grande treinador, e a história desse treinador, tá? Mas a gente. Tudo depende do momento, né? E do que o clube quer. E o que o Internacional quer é títulos. Né? O que o Internacional quer é voltar a conquistar títulos. E para que isso aconteça, você precisa trazer um treinador vitorioso. Você precisa trazer um treinador que conquista títulos. Ah, mas deu certo com o Jorge Jesus no Flamengo, né? Não tinha ganhado nada no futebol brasileiro, saiu ganhando tudo. Deu certo com o Abel Ferreira, não tinha conquistado um título na vida,
saiu ganhando tudo. Ah, tá dando certo com o Crespo no São Paulo, né? Mas o Crespo já tinha no caso o Crespo já tinha uma Sul-Americana. Tudo bem, mas não dá para, são duas coisas, né? Ou você aposta num cara vitorioso com mais bagagem, ou você aposta numa nova geração. E o Internacional já apostou nessa nova geração que é o Miguel Ramírez. Então, se o Internacional quer títulos, todo respeito ao Lisca, eu acho que ele faria um grande trabalho no Internacional e poderia até ganhar muitos títulos com o Internacional, mas não dá para. Nesse momento é uma aposta, né? E o Internacional não está no momento mais de ficar apostando. Precisa de um título nesse momento e para conquistar título precisa de um treinador vitorioso, né? Um treinador que saiba os caminhos, saiba o que o elenco precisa para chegar lá. Então, por isso que eu falo, quando falaram o nome do disco, eu fiquei meio assim, falei, ó, legal, mano, muito bacana, mas não condiz com aquilo que o Internacional quer nesse momento, né? Infelizmente, essa é a verdade. Tá, vamos seguir. O Fortaleza venceu o Sport 1-0. Fortaleza líder, reina absoluto aí no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bragantino empatou com o Fluminense 2-2. A Chape empatou com o Ceará 0-0, né? E aí agora a gente pula para a quarta rodada. Tem uma partida dessa terceira rodada que foi adiada, né? O Cuiabá e Atlético Goianiense. E aí quarta rodada, São Paulo de novo, né? Empatou com a Chapecoense, saiu na frente. Tudo levaria a crer que finalmente o São Paulo venceria uma partida no Campeonato Brasileiro. Depois o Rodrigo Nestor foi expulso e, na minha opinião, muito bem expulso, tá? Eu vi vários comentaristas, respeito todas as opiniões, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para avaliar esse lance, tá? Porque foi um lance normal, ele foi para disputa de bola de fato, né? Em nenhum momento ele mirou aí o Léo Gomes, né, da Chapecoense. Em nenhum momento ele olhou pro jogador da Chape que estava chegando. Ele estava a todo momento olhando para a bola, tá? Mas quando você sobe o pé na altura da cabeça, você, como jogador profissional, você sabe que você está assumindo o risco de que quando uma bola alta acontece, o que é normal? Uma dividida de cabeça. Então, se você está subindo o pé, você está assumindo o risco de que você vai acertar a cabeça do adversário ou de um companheiro de equipe, tá? Mas com certeza você está assumindo um risco, tá? E se a chuteira, a trava da chuteira acerta o olho do Léo Gomes, o cara fica cego, o cara perde a visão. Falar que isso é um lance normal, não é normal, tá? Então, eu acho que a expulsão foi justa, claro que eu falei, não houve maldade, tá? Tanto que os jogadores contestaram, o Crespo também depois contestou lá, mostrou, apontou para o símbolo do São Paulo, né? Na, na, no terno dele, tudo bacana, mas quando você, que eu falo, né? O cara é um jogador profissional, ele não é um jogador da base que está aprendendo, que é inconsequente, que não entende muito bem as coisas. Ele é um jogador profissional, né? Ele sabe que a disputa comum no alto é de cabeça. E se ele sobe o pé, ele sabe que ele pode acertar a cabeça de alguém, pode acertar a boca de alguém, pode acertar o nariz, pode acertar o olho de alguém. Então, é por isso que eu falo, quando você vai para uma disputa com o pé alto na altura da cabeça, você está assumindo um risco, e um risco muito alto. Então, eu costumo dizer que acidente também, acidente de trabalho também dá cartão vermelho, né? Infelizmente, na nossa vida, por exemplo, no dia a dia, que é questão de homicídio, né? Só para fazer um paralelo aqui, uma comparação, a questão do homicídio doloso, quando o cara tem a intenção de cometer o crime, ou o homicídio culposo, quando o cara não tem a intenção, mas ainda assim ele acabou cometendo. Então, é a mesma coisa. Não houve a intenção, mas ele cometeu infração grave. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado. Que foi que não houve maldade, que ele mirou a bola, tudo isso aconteceu. Agora, o lance é forte, tá? O lance é forte. É o que eu falei, foi muito perto, assim.
do olho do Léo Gomes. Se de repente a trava, é o que eu falo, se a trava da chuteira acerta o olho do cara, o cara fica cego, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? De querer tirar o lado humano da parada, porque aí a gente acaba cometendo alguns erros também, tá? Então acho que o cartão, na minha opinião, foi justo e com isso a Chape teve a oportunidade de crescer e conseguiu fazer o gol do empate com o Caio, tá? E aí é mais uma partida em que o São Paulo não conseguiu triunfar no Brasileirão. O Atlético Mineiro venceu o Internacional, o Corinthians perdeu para o Bragantino, uma partida em que o Corinthians saiu na frente, parecia que agora vai, né? Parecia que o futebol do Corinthians ia crescer, perdeu o volume de jogo e o Bragantino conseguiu uma virada com um gol no finalzinho da partida, um gol polêmico, né? Um gol muito polêmico do, do Ramires, né? Que ele vai para a disputa de bola ali, os jogadores do Corinthians reclamam que houve uma falta. Para mim, o Ramires ganhou no jogo de corpo do João Vitor, né? E aí ele chutou pro gol, o Cássio estava já crente de que o Corinthians ia tirar essa bola e não teve tempo hábil aí para dar uma recuada no gol, para dar um. Aí ele mesmo falou, né? Que ele falhou, deu uma relaxada ali, porque parecia claro que o Corinthians ia tirar a bola de lá, né? Parecia muito que o Corinthians ia tirar a bola de lá e na disputa de corpo o Ramires ganhou e chutou para a rede. Então as coisas do futebol, né? Quando você dá uma relaxada é punido, tá? E o Corinthians foi punido e é mais uma derrota, né, do Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Terceira derrota consecutiva, se eu não me engano. Vida difícil que vai ter o Silvinho. Vida difícil que o futebol do Corinthians melhorou. O futebol do Corinthians melhorou, a gente tem que ser justo. Agora, o ataque do Corinthians é muito óbvio, né? É o Gustavo Mosquito pelo lado direito e mais nada. E quando o Gustavo Mosquito cansar, ele precisar descansar, o que vai fazer o Corinthians? O cara não consegue estar 100% em todas as partidas. Ele vai ter que ser poupado em algum momento. Então, essas coisas que a gente se pergunta o que vai acontecer, porque tá doído de ver as partidas do Corinthians, tá difícil. O Corinthians não tem ataque e nem na defesa vem se garantindo, né? Esse é o problema. Se pelo menos defensivamente você se garantisse, mas nem isso o Corinthians está conseguindo, né? Quando o Silvinho chegou, começou o trabalho, melhorou muito defensivamente. Agora é uma partida que está a 2 gols. O segundo no final da partida no lance bobo. Então, o que a gente pode dizer é que o Silvinho vai ter muito trabalho, vai ter vida difícil, né? E o Corinthians segue ali, onde muitos preveem que o Corinthians vai ficar ali mais no meio da tabela. Eu acho que neste momento, pelo menos para esse primeiro turno, é essa que vai ser a campanha do Corinthians. É uma equipe de meio de tabela, porque tem muita dificuldade para criar alguma coisa no seu ataque. Tá? Palmeiras venceu o Juventude por 3-0. Gol aí do Daverson, né? Voltando ao Palmeiras, um cara muito polêmico, saiu aí de mal com a torcida. Aliás, ele não, né? A torcida de mal com ele. Ele sempre quis ficar no Palmeiras. Saiu aí com um gol nessa partida, foi eleito o melhor jogador da partida, né? O Daverson foi elogiado inclusive pelo Abel Ferreira, né? Diz que é um treinador que é aquilo que ele gosta, né? Um treinador que se dedica, que corre para o ataque, corre para a defesa, deixa tudo dentro de campo e de fato esse é o Daverson, né? Apesar da, da, das polêmicas, né, de se jogar, de provocar o adversário, esse é o Davidson. É um cara de muita raça. Isso não dá para tirar essa qualidade, não dá para tirar desse jogador. E é o que o Abel falou, e eu concordo com ele. Não há nenhum jogador hoje no Palmeiras que sobe para cabecear como o Davidson. Então é uma boa opção nesse ataque do Palmeiras que está com uma certa dificuldade, que vem passando por um certo momento de descrédito, né? Dificuldade de fazer gols em algumas partidas, de matar algumas partidas. Eu acho muito importante o Palmeiras ter um jogador como o Davidson, né? O Abel Ferreira, para mim, acho que foi preciso na leitura aí dessa, dessa volta do Davidson
ao time do Palmeiras, tá? E o terceiro gol, o primeiro gol foi contra, né? Aliás, que golaço que fez o William Matheus, né? Mas que golaço que ele fez de cabeça ali. Foi tirar a bola, mas acabou fazendo um baita golaço, né? Dá dó, né? Porque o jogador vai tentar tirar, a bola pode bater na trave, pode sair, a bola acaba entrando e faz um golaço, né? Que nem foi o gol da Alemanha contra a França, né? O Hummels, né? Foi tirar a bola, fez um baita de um golaço, né, mano? É uma pena, né? Dá dó do zagueiro, porque o cara tá lá, é o trabalho dele, ele tá acostumado a fazer isso, e ele vai com toda a confiança para tirar a bola e jogar para escanteio e acaba fazendo um golaço, né? Aliás, o do Hummels eu acho que foi ainda mais golaço, mano. Impressionante, né? Vai cortar a bola, mete o gol na caixa, né? Que golaço que fez o Hummels, tentar falar de Eurocopa rapidinho ainda. E, e o terceiro gol, lei do ex, né? Breno Lopes, né? Jogava no Juventude. Breno Lopes, que golaço, né? Assistência do Gustavo Scarpa e o Breno Lopes, que golaço, né? Que golaço. Aí a questão do aspecto mental, né? Porque se tivesse 0-0, o Breno Lopes não ia fazer esse gol nem a pau, né? Mas já tá 2-0, aí as coisas fluem naturalmente, né? Aí as coisas ficam mais fáceis. Por isso que eu falo que o Palmeiras precisa trabalhar esse aspecto mental, psicológico, né? Porque se tivesse 0-0 ou um gol para o Juventude, esse gol do Breno Lopes não ia acontecer nunca, né? Então precisa trabalhar, né? Porque tem jogadores de muita qualidade. Agora precisa trabalhar o lado psicológico, o aspecto psicológico. O Palmeiras perde muito com essa fraqueza mental que tem a equipe, né? Bahia venceu o Ceará 2-1, o América Mineiro empatou com o Cuiabá 0-0, o Santos perdeu do Fluminense 1-0, Grêmio perdeu do Sport 1-0 e o Atlético Goianiense empatou em 0-0 com o Fortaleza, tá? Então o Fortaleza que vinha incansável, imbatível, 100%, agora empatou, mas segue líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, tá? E com isso eu encerro aí essa parte de Brasileirão. Então Fortaleza líder, G4 aí, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bragantino, né? Esse excelente time do Bragantino na quarta colocação, Fluminense é o quinto e o Palmeiras fecha o G6. Tá? Na sequência vem Bahia, Atlético Goianiense, Flamengo. Flamengo que tem 2 partidas a menos, tá? É importante de ressaltar isso. O Flamengo pode pular para o topo de uma hora para outra quando tirar essas partidas de atraso. Corinthians, 100% de aproveitamento, né? 100% de aproveitamento, é bom frisar isso. 2 partidas, venceu as duas. Corinthians o décimo, Sport, 11º, Ceará 12º, Santos 13º, Internacional 14º, Cuiabá 15º, São Paulo 16º, primeiro time fora da zona do rebaixamento. São Paulo vai sair disso, para mim, uma questão de tempo só, mas brigar por título é o que eu falei. Eu já, nesse momento, estou excluindo o São Paulo na briga pelo título, porque está perdendo muitos pontos importantes. Muito ponto importante. Enquanto os principais rivais estão pontuando, o São Paulo está perdendo muito ponto importante. Tá? Pode ser campeão? Pode, mas aí isso é uma coisa que vai se desenhar ao longo do segundo turno, né? Posso queimar minha língua? Se queimar vai ser bom, né? Porque o São Paulo tem time para isso. Tem time para isso. Chapecoense abre aí o Z4, Juventude, América Mineiro e Grêmio, né? O Grêmio é o lanterna, o Grêmio não tem nenhum ponto no Campeonato Brasileiro. Se eu falei do São Paulo, o mesmo vale para o Grêmio, tá? O mesmo que eu falei, absolutamente as mesmas coisas que eu falei do São Paulo, eu falo do Grêmio, que o Grêmio ainda é pior, né? O Grêmio não tem nenhum ponto. O São Paulo tem 2 pontos, teve 2 empates. Aí o Grêmio não teve nenhum. 3 partidas, 3 derrotas. Chama muita atenção esse início de campeonato do Grêmio. Para mim vai sair também tranquilamente, mas é, é, depois vai ficar caro isso, né? Até para buscar uma Libertadores vai custar muito caro esse início de temporada que vem fazendo o Grêmio, tá? E, e o meu receio já começa a se desenhar, né? Chapecoense, Juventude e América. As 3 equipes na Cuiabá tá logo ali também, né? O Cuiabá tá logo ali. Então essas 3 equipes na zona do rebaixamento já começa a desenhar, mostrar para a gente que vão ter vida difícil, né? Vão ser aquelas equipes que vão brigar aí
para ver quem vai fugir da zona do rebaixamento, tá? Vamos tentar falar brevemente, brevemente que eu já estou me estendendo demais, falar brevemente de Copa América, que o Brasil já teve a sua estreia na Copa América, venceu por 3-0 a Venezuela, e um grande resultado, né? A Venezuela extremamente desfalcada, né? Muitos jogadores com Covid, 3-0 para mim foi pouco, mas foi uma boa apresentação da, da equipe brasileira. Palmeiras, perdão, acho que, e nesse momento, né? Aliás, inclusive nesse momento que eu estou gravando o podcast, o Brasil está jogando contra o Peru e está vencendo por 1-0, né? Bom resultado, né? Porque essa equipe do Peru é uma equipe muito boa. Então vem com o início de temporada não, né? Vem com o início de Copa América bastante interessante a seleção brasileira. Tá no grupo A, a Argentina empatou com o Chile 1-1, Paraguai venceu a Bolívia por 3-1, né? Interessante esse resultado do Paraguai. E a primeira rodada do grupo do Brasil, o Brasil venceu a Venezuela, né? E a Colômbia venceu o Equador por 1-0, né? Essa Colômbia que acho que junto com o Brasil, o Brasil e Colômbia são os principais favoritos aí desse grupo B da Copa América, tá? Falar de Eurocopa, né? Porque a Eurocopa tá interessante, tá? Tá interessante. A Itália tá muito bem na Copa América. Olha eu trocando tudo, né? Falando de temporada. Peço perdão ao torcedor, né? Tô pensando em uma coisa, falando que tá rolando o jogo do Brasil, por isso que eu tô com a cabeça na Copa América. Desculpa aí, galera, mas Eurocopa, né? A Itália tá muito bem nessa Eurocopa. O grupo, todo respeito às outras seleções, mas o grupo também favorece um pouquinho, né? Venceu na estreia contra a Turquia por 3-0 e aí venceu a Suíça por 3-0 também. Então a Itália está muito bem. Agora eu acho que pega a equipe mais complicada, que é País de Gales, né? País de Gales talvez seja uma equipe com mais qualidade. A Suíça eu imaginei que dificultaria um pouco mais a equipe italiana pela questão defensiva, né? Por ter uma defesa mais sólida, mas acabou sendo também mais uma vítima dessa excelente equipe, né? Dessa excelente seleção italiana, né? Itália ofensiva, né? Chama atenção, porque a Itália é muito famosa por ser muito defensiva, né? Ficou muito famosa por ter grandes defesas e, e essa Itália ofensiva é muito legal de ver. Mostra que a renovação aconteceu. Eu acho que isso que é mais interessante, é mais legal da gente dizer. A renovação aconteceu e ela está dando certo, né? A princípio a gente está vendo que está dando certo. O País de Gales empatou com a Suíça e venceu a Turquia. Na Turquia, imagino eu que vai ser o saco de pancada desse grupo A. Grupo B, a Bélgica também 2 vitórias, iniciou muito bem a Eurocopa, vencendo por 3-0 a Rússia, e aí venceu a Dinamarca por 2-1, a partida que resultado já um pouco mais difícil. A Finlândia venceu da Dinamarca na primeira rodada por 1-0 e perdeu da Rússia por 1-0, né? Essa Dinamarca eu queria dar um destaque, né? O Eriksen, essa partida contra a Finlândia, ele ele teve uma parada cardíaca durante o jogo, né? Para quem não viu, é um lance muito forte, né? Ele toca na bola e cai no chão. E aí os médicos que atenderam ele falou que o médico lá que deu a entrevista, né, falou que quando ele chegou, o jogador estava respirando, mas logo depois o batimento parou. E eles tiveram que fazer uma massagem cardíaca, trouxeram o jogador de volta e ele saiu, foi para o hospital e não volta mais para a seleção, óbvio, né? Mas aí todo esse abalo mental, a partida ficou muito tempo parada, os torcedores continuaram no estádio e aí os jogadores optaram por retomar a partida. E aí, sem condição psicológica nenhuma, a Finlândia conseguiu vencer. Por isso que eu acho que é, é, talvez essa seja a única vitória da Finlândia nessa Eurocopa, né? Porque foi uma situação bastante peculiar. O jogador está bem, tá? Já dizem aí alguns médicos que eles vão fazer para o jogador voltar a jogar, mas é sempre muito delicado. É difícil a gente dizer se ele volta a jogar ou não, porque essa coisa de coração
é, é muito complicada, né? É muito complicado. A gente teve vários casos aí de jogadores que morreram dentro de campo, né? Caíram e morreram porque tinham uma condição no coração que não foi detectada antes, né? Então por isso que eu falo, espero que volte a jogar, porque é o melhor jogador da Dinamarca, é um grande jogador, o Eriksen, mas é, é, fica esse questionamento, né? Será que de fato vai conseguir voltar a jogar? Será que o coração dele não tem uma situação que não vai dar, que ele corre o risco disso acontecer? Então fica essa preocupação, né? Porque é um excelente jogador, né? A gente fica com um aperto no coração de ver um jogador tanto talento, tanta qualidade, de repente ter que parar, encerrar a carreira de forma prematura por uma condição aí do seu próprio corpo, tá? Grupo C, a Áustria venceu por 3-1 a Macedônia do Norte, a Holanda venceu por 3-2 a Ucrânia e na segunda rodada a Ucrânia venceu a Macedônia do Norte 2-1, a Holanda venceu a Áustria 2-0, né? A Macedônia do Norte vai ser o saco de pancada aí desse grupo C, né? O grupo D já dá o destaque inicial aqui, o gol da República Tcheca. Cara, que golaço, mano. Que golaço. Concorre aí ao Puskás, né? Não, não vou nem não vou nem arriscar falar o nome do jogador, né? Mas que golaço que fez o Chique, eu não sei como se pronuncia, eu peço perdão, tá? Para quem souber a pronúncia, peço perdão, mas fez os dois gols da partida e que golaço do meio de campo. E que golaço que fez esse jogador da República Tcheca, né? Gol mais bonito da Eurocopa, com certeza. Vai ser praticamente impossível alguém conseguir fazer algo parecido. A Inglaterra venceu na estreia contra a Croácia 1-0. Tá? Finalmente, a Inglaterra não vencia numa estreia fazia muito tempo, né? E conseguiu vencer a Croácia, né? Boa equipe. A Croácia nem se fala, né? Finalista do último Mundial. Segue com uma equipe muito boa, consistente pelo menos, né? Uma equipe bastante consistente. A Inglaterra também tem uma boa equipe, tem uma excelente equipe. Um dos favoritos aí essa equipe inglesa, na minha opinião, tá? E aí na segunda rodada ainda não aconteceu, né? Os jogos ainda vão acontecer. Grupo E, Polônia perdeu da Eslováquia, né? Que surpresa! Eu acho que foi uma certa surpresa. Polônia, né? A gente já logo pensa no Lewandowski, imaginei que faria um pouco mais, né? E a Espanha aí eu acho que de surpresa de fato, empate com a Suécia em 0-0, né? A equipe espanhola tentou, pressionou, deu uma canseira na equipe sueca, mas a Suécia entrou com uma proposta de jogo única e exclusiva de se defender. Teve um grande lance da Suécia, a Espanha, é que eu falei, a Espanha prevaleceu, tentou, muita posse de bola, muita troca de passe e pouca verticalidade, né? E aí isso a gente vê o resultado disso no placar, né? Infelizmente acabou empatando em 0-0. Grupo F, né? Estreia de Portugal 3-0 e o Cristiano Ronaldo vai começar a colecionar recordes nessa Eurocopa, né? Ele já é o maior goleador, jogador com mais gols na Eurocopa, né? De uma forma geral, é o jogador que teve mais participações em Eurocopa. Então agora ele vai começar a bater um monte de. Ele tinha uma pressão no início da partida e essa pressão ficou clara, né, com alguns lances. Ele tinha essa pressão, né, de ser o maior artilheiro de Eurocopa. E depois que ele conseguiu a cobrança da penalidade, depois que ele conseguiu bater o recorde da artilharia, você vê o terceiro gol. Presta atenção no terceiro gol que fez, né? Quase dançou ali dentro da pequena área para fazer o gol, terceiro gol de Portugal. Acho que com essa pressão a menos, o Cristiano Ronaldo ainda vai vai guardar mais alguns gols aí nessa fase de grupos da Eurocopa, tá? Se vai se classificar ou não, eu não sei, porque o grupo é muito difícil, tá? Tem França e Alemanha também, mas que vai guardar mais alguns gols, você pode ter certeza, tá? Porque aquela pressão de ser o maior artilheiro, essa pressão caiu já. Agora ele já é o maior artilheiro, tudo que ele fizer, ele vai bater a própria marca. Então é impressionante o que faz esse
esse jogador fantástico, né? Esse fenômeno que é o Cristiano Ronaldo. 3-0, que estreia de Portugal contra a Hungria, e a França conseguiu vencer essa partida de estreia contra a Alemanha. Foi muito melhor na partida a França, já conseguiu um gol com o golaço contra do Hummels, né, que eu comentei, cara, que golaço que fez o Hummels, né? Foi tentar tirar a bola e fez um golaço. Mas aí a França teve mais alguns gols, o Mbappé fez gol, o, o Benzema fez gol, mas os gols estavam irregulares, né? E acabaram sendo anulados. Mas a França foi muito melhor, né? A Alemanha me lembra muito a equipe espanhola, uma equipe que consegue trocar bem, é muito precisa na troca de passe, consegue segurar bem a bola, mas tem pouca verticalidade, não consegue criar muita coisa, né? Tem essa dificuldade de, de, de conseguir atacar, então, de criar uma grande jogada ofensiva, né? Então, apesar de ser uma excelente equipe e uma das favoritas da Eurocopa, eu acho que falta um pouco para a Alemanha essa verticalidade. E nesse momento, nesse grupo que é considerado aí o grupo da morte, né? Tem três equipes que poderiam passar tranquilamente para a próxima fase. Eu acho que está mais para Portugal e França nesse momento, tá? Porque Portugal está jogando feliz dentro de campo, né? Muito legal ver essa equipe portuguesa, né, jogando. Existia sempre uma pressão, né? Essa equipe portuguesa para conquistar títulos. Agora que é o atual campeão da Eurocopa, a equipe joga com uma tranquilidade, né? Tirou um peso das costas. E isso é muito legal de ver. Isso é muito legal de ver. A forma como joga essa equipe portuguesa, tá? E com isso, agora sim eu encerro esse podcast de hoje. É, fica sempre o meu convite aberto para vocês, né? Que quiser que eu falo de de outra competição, de outra modalidade, por que não, do seu clube de coração, deixa um comentário aí embaixo, a gente vai atrás de informação, tenta trazer mais discussão para o nosso podcast e, e com isso eu encerro, quero deixar para todo mundo aí, agradecer todo mundo que está acompanhando, desejar um ótimo resto de semana, um forte abraço e vamos seguir acompanhando, porque tem muito futebol acontecendo, né? Campeonato Brasileiro, Eurocopa, Copa América, vai começar a Olimpíada, então tem muito futebol aí para a gente falar ainda, para a gente debater bastante coisa, tá certo, galera? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!